Rafa, seja muito bem-vinda ao Papo de Founder. Prazer descobrir agora que você é minha conterrânea, o que ainda torna o papo bem mais legal. Eu quero te agradecer aqui pelo tempo, por ter topado vir compartilhar um pouco da tua experiência, um pouco do que você está construindo ali com a Clock. E eu quero começar passando a palavra para você, perguntando quem é a Rafa, como é que a Rafa chega nesse momento enquanto empreendedora e fundadora da Clock. Legal, o prazer é todo meu de estar aqui. Acho que eu queria compartilhar que eu sou de Recife também, porque é sempre difícil a gente encontrar, fundadores de Pernambuco, de Recife, que estão construindo. Então foi legal, assim, saber. Vamos dois. Não vou falar gíria de Recife para o pessoal conseguir entender a gente, né? Se a gente fica no oi, no macaxeira, o pessoal não entende nada. Mas quem sou eu? Eu sou a Rafa, pode chamar de Rafa mesmo todo mundo. Eu sou de Recife. Eu estudei administração de empresas. Eu venho de uma família de empreendedor informal. Minha mãe tinha lojinha de bairro, meu pai tinha um mercadinho. Cresci falando de vendas, limpando mercadoria, indo em fornecedor para comprar mercadoria, preço, negociação, tanto com o cliente final, quanto com fornecedor, vendedor. Então, minha vida foi essa. Minha brincadeira era com o cliente. Adorava, amei isso. E por isso que eu fui para administração. E daí minha ideia é, eu quero, né, ter um negócio igual dos meus pais, mas eu não quero ser pequeno, eu não quero ser de bairro, eu quero ter uma coisa grande que cause mudanças, que essa era a minha ideia. Então fui para administração e daí vindo de uma família assim mais simples, eu pensei assim, como eu quero uma coisa muito grande, eu tenho que me diferenciar. Então eu decidi, eu vou para fora do Brasil para estudar, porque na época, não sei se hoje ainda é assim, mas quem estudava administração era quem não sabia o que tinha que fazer, porque a administração fazia tudo. Né? Era o que eu escutava. Por que você vai fazer administração? Você tem nota muito boa na escola, vai fazer direito, vai fazer medicina. Não, eu quero administração. Então saí do Brasil, não tinha muito dinheiro, né? Vindo de família simples, fui ser au pair nos Estados Unidos para juntar dinheiro. Tive muita sorte com minha família, eles me ajudaram, fui estudar na Georgetown University, em DC. Eh, Daí voltei para a faculdade, com inglês já médio fluente, e daí comecei a seguir para fora. Fui trabalhar com consultoria de desenvolvimento de negócios internacionais na Índia, depois fui para a China, mesma área, e fui para a Holanda. Na Holanda, eu, já trabalhando, né, nessa área com empresas grandes, desenvolvendo negócio para eles, já estava meio entediada com isso, meio irritada com os projetos que eu pegava. Falando, assim, com um amigo, eu falei: "Ah, minha mãe vai me visitar, paguei, ela vai ser a primeira vez que ela vai sair do Brasil, tá super empolgada". Então chega minha mãe lá na Holanda e minha mãe me diz: "Ah, Rafa, eu peguei um empréstimo com a agiota, tal". Sabe, tive porque eu estava com vergonha né, de te pedir dinheiro emprestado. Eu fiz: "Nossa, mas pra quê? Por que você faz isso?" E daí falei pra esse meu amigo: "Olha, ela pegou o empréstimo, vai pagar 10% por 15 dias de uso desse valor". Ele está: "Nossa, 10% de juros, por 15, dias de crédito", enfim. Daí, conversando, ele falou: já vou sair daqui da Rafa normal, né, pra Rafa hoje empreendedora". Eh, Ele perguntou, expliquei sobre agiotagem, falei como era muito normal pra mim, como brasileira, de comunidade simples, se você vai em qualquer, né, esquina de bairro, tem um agiota ali disponível. Para o empreendedor informal, o banco é o agiota, né, para empréstimo, porque não tem renda, não tem contato, tem dificuldade de ir no banco, enfim. Então, para mim também, a agiota era uma coisa muito normal. E ele falou: não tem que ser normal, né, a gente pode construir, ah, um score que consiga ler e entender esse empreendedor informal. Você desenvolve o negócio e eu construo esse score de crédito. Ele já tem experiência nesse mercado financeiro, já tinha construído um score de crédito alternativo, e assim saiu a Rafa de consultoria, de desenvolvimento de negócios internacionais para empresas grandes, e eh, voltei lá na Rafa de escola, desenvolver minha própria empresa, com a ideia de desenvolver um produto que fixe um problema grande. E daí já, talvez muito grande, né? Já entrei num mercado super difícil, super arriscado, rotulado de tipo, não, 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 pelos bancos, mas
acho que minha paixão pelo problema foi maior. Cara, muito legal. Assim, eu acho que é sempre bom conhecer trajetórias empreendedoras que nascem de exemplos pessoais, né, de vivências pessoais. E você traz aqui, óbvio, no exemplo que você trouxe da sua mãe, mas você também traz uma correlação com um cenário nacional que é quase uma característica do Brasil a necessidade por crédito, né. Então, seja a necessidade por crédito do pequeno, médio empreendedor, seja a necessidade de crédito de pessoa física e, de fato, o Brasil, pelas suas N características, tem essas rotas alternativas para o crédito, né, historicamente falando, que quase sempre não são favoráveis ao tomador daquele crédito. E aí surge uma proposta como a Clock, e aí eu quero agora que você explique o que é a Clock de fato, mas surge uma proposta como a Clock para tentar ocupar uma cadeira nesse cenário complexo, como você mesmo terminou sua fala colocando, né, então é um cenário complexo, é um cenário que o principal provedor de crédito que a gente tem, que é o banco, coloca muita dificuldade para ter novos entrantes nessa cadeira, mas você chega com uma proposta que, quando olhamos a contexto Brasil, faz muito sentido, mas aí eu quero agora que você traga um pouco do que é a Clock, como é que você se posiciona no mercado, e aí, claro, conta um pouco do momento que vocês estão vivendo com a empresa. Legal, conto sim. E você colocou muito bem essa parte do crédito é muito brasileiro, né, a gente já de pequeno vê parcelado em 12 vezes sem juros, tudo é no cartão de crédito, você tá numa vendinha, pergunta se aceita crédito. E já na lojinha da minha mãe, lojinha de bairro, o cliente chegava lá: "Ah, eu pego hoje e pago daqui a 10 dias", não fala nem de crédito, né, pego hoje e já tinha esse pay na buy now, pay later, já tá na lojinha de bairro há séculos. Então, talvez aí foi meu primeiro contato com crédito, né, entender que essa pessoa que tem renda baixa já estava ali na lojinha de bairro pegando crédito e sendo um bom pagador. Acho que um outro parênteses também, antes de explicar a Clock, é explicar essa parte da agiotagem, né, que então não é muito conhecida, pela classe média, pela classe alta, que é muito natural para a classe mais baixa. Ah, em sua maioria são pessoas mais, de uma certa forma, que utilizam um crédito de um pouco mais violenta, né, caso ela não venha a pagar, mas ele está disponível ali 24 horas por dia, todos os dias por semana. Então você tem aquele você vê num poste, literalmente, andando em qualquer rua, você vai ver aquele poste, pega dinheiro no seu cartão de crédito. Você está perdendo ali não sei quanto de juros enfim. Esse é um das opções, mas, hã, quando uma pessoa, empreendedor ou não, está naquela situação que ele realmente precisa daquele crédito, a gente sabe que brasileiro também não guarda dinheiro. Então, o salário não deu, ou o que entrou no mês já acabou, preciso comprar um remédio que eu fiquei doente agora sem querer, ou eu preciso fazer né, uma coisa de última hora que apareceu sem querer, ele vai para o crédito. E seja um amigo, um familiar, que ele vai pedir primeiro, se não der, ele vai para o agiota. Então, é a opção mais utilizada, é muito utilizada, e a gente não tem nem como enumerar o valor que está movimentando no mercado, né, desse crédito paralelo. Então, é até complicado, né, no início quando eu criei a Clock, eu fiquei até com medo de colocar alguma coisa ali fora de que eu estava criando a Clock para entrar nesse mercado, com medo dos agiotas dizer: "Ah, você dando crédito para o meu cliente", né, enfim. Mas e daí, Clock. A Clock ela vem para essa área, né, para resolver o problema de acesso a crédito dessa pessoa que ela não tem dados no sistema, porque talvez ela até tem conta bancária, principalmente depois do corona, praticamente todo brasileiro tem uma conta bancária, né, a Caixa abriu para todo mundo. Mas eles não usam, eles talvez até recebem dinheiro, sacam dinheiro e aquela conta fica isso, uma conta de pingado, recebeu, sacou e a conta não tem movimentação real. Então ele talvez não tenha dados financeiros, ou ele ficou negativado por uma situação, eh, pontual, que a gente fala na Clock.
talvez, ele alugava uma casa, tinha conta de energia no nome dele, mudou de casa, esqueceu de mudar a conta de energia, negativou ali aquela conta de energia, mas ele mudou de casa e não tem dinheiro sobrando, nunca vai pagar, vai esperar os 5 anos, e tá ali negativado, tá negativado, ninguém vai dar crédito. Então a gente tem essas pessoas sem crédito não, sem dados, e as pessoas que estão negativados situacionais. Elas não conseguem, né, entrar no sistema. Não, ainda tem as pessoas que não conseguem comprovar renda. Então a gente vem, olha para essas pessoas e fala: como que a gente consegue avaliar o risco dessas pessoas sem dados financeiros ou com pouquíssimos dados financeiros? Então a Clock criou um score alternativo de crédito baseado em dados comportamentais, que são dados que a gente consegue para todo mundo. A gente, na hora do desenvolvimento, vamos pensar quais são os dados que a Rafa, que o Luiz, que o José, que a Maria, que o Cicrano da classe A, B, C, D, E, todas as pessoas têm esses dados, porque a gente quer ser justo com todo mundo. Então, por exemplo, a gente não usa dados de redes sociais, porque eu, por exemplo, Rafa, não uso rede social. Então, eu estaria com uma desvantagem de uma pessoa que tem muitos dados em redes sociais. Então, a gente escolhe dados que são dados igualitários para todo mundo e que nos mostrem um certo comportamento. Daí a gente chama de comportamento de risco ou comportamento de confiança. E no fim, a Clock se torna um score de comportamento de confiança. Quando esse cliente ele recebe um sim desse score, a gente oferece um acesso a nanocrédito. E daí o valor vai de 100 a 500 reais, porque a gente olha o valor, assim, é de acordo com a renda dessa pessoa, mas também é um valor, a parcela é um valor tão pequeno que quem quer pagar, consegue pagar. Então a gente aí realmente vê essa pessoa, né, nunca acessou crédito, está aprendendo a acessar um crédito formal, então ela precisa começar com um valor pequeno também, está pagando, e daí ela vai construindo o seu histórico de crédito positivo, pegando valores maiores, já começa a ter dados no sistema formal financeiro, né? Muitos de nossos clientes é a primeira vez que pegou um crédito formal, e aí a gente tá. Então a gente tá abrindo, né, um mercado que historicamente foi sempre tabulado como de alto risco, que ninguém quer que ninguém entra. Startup que entra morre. Ah, a gente escutou muito isso no início, mas a gente está aqui até hoje, está vivendo, está dando certo, está vendo o nosso score melhorando a cada cliente, a cada crédito liberado e provando, né, que essa história de score alternativa SPC Serasa funciona. Então acho que esse é o mais legal do produto. Cara, muito bacana. Eu acho que, de fato, né, voltando a fazer a correlação com o cenário Brasil, o Brasil tem um apelo muito grande para essa oferta, né, para esse tipo de solução, para esse tipo de alternativa à geração de crédito. Claro que muito dessa demanda vem por uma ineficiência nos nossos processos de educação financeira, né? Até no começo da tua fala ali, você falou que o parcelamento, por exemplo, no crédito, é quase um comportamento padrão do consumidor brasileiro, e até soluções como o Pix, que colocam o mercado financeiro brasileiro meio que na vanguarda global, mas você pega Pix parcelado, né? Até o próprio Pix, que é uma transação de dinheiro, né? Tipo, é o novo TED, vamos dizer assim, você pode parcelar. Só que, por outro lado, a gente precisa olhar o mercado financeiro brasileiro, e aí essa é indo um pouco além dessa tua primeira apresentação da Clock. A gente tem que olhar o mercado brasileiro como um mercado de endividados. O endividamento brasileiro ele tem um índice muito alto, e as soluções que a gente encontra para ajudar ou para entrar nesse mercado de crédito acabam. Exatamente. Então é crédito para crédito. Então a gente pega, por exemplo, algumas empresas, algumas fintechs, captando recurso em FDIC para poder usar o capital do FDIC como oferta de crédito para o cliente. E aí, para N usos. Por outro lado, a gente olha, e aí a gente não pode deixar isso de lado, tá? A gente olha essa alta bancarização das coisas
que acabam fornecendo crédito de alguma forma e precisam ter lá os fundos garantidores de crédito para que, se as coisas não derem certo, você poder cobrir o crédito que você entregou. Então, nesse cenário, que é um cenário de boas oportunidades, mas é um cenário, nacionalmente falando, complexo, quando a gente pensa em cenário financeiro, quais são hoje os desafios da Clock se posicionar, crescer e se consolidar como uma solução que de fato tem apelo, mas obviamente tem ali as barreiras a serem vencidas. Como é que você enxerga essas barreiras e o que é que vocês já estão trabalhando para superar essas barreiras? Muito legal. Nossa, isso daria um podcast só, né, sobre esse ponto de crédito no Brasil. A gente crédito para crédito para crédito e tá aí com 80 milhões de negativados, né, e crescendo. Todo ano esse número só vai aumentando. Desde que a gente começou era 65 milhões, agora estão em 80 milhões. Eh, no cenário atual, o que mais tem choque, talvez, da Clock, o produto que a gente tem e onde a gente quer chegar, é que a gente, desde o início, teve a ideia que a Clock deveria ser para melhorar a vida do nosso cliente. A gente quer incluir ele para que ele deixe, né, de pegar o agiota, então pegue um produto formal com menos juros, entenda, entre no mercado, mas a gente não quer que ele seja engolido pelo mercado também, né? Porque a- entra uma pessoa nova no sistema, tá ali sem negativado, ele procura uma empresa, vem 10. E às vezes você recebe e-mails mensalmente dizendo: olha, você está com limite disponível, por que você não comprou o presente do Dia das Mães? Por que que a gente tem que oferecer crédito para comprar presente? Eu sempre me pergunto, por que Natal? Ah, você tem não sei quanto disponível na sua conta, por que você, ao invés de comprar à vista, não compra no crédito? É esse o incentivo que a gente tem que dar para as pessoas? A gente o sistema, lógico que a gente está falando de dinheiro, mercado, capitalismo, mas o sistema, ele é muito bom para o incentivo à tomada de crédito, independente da situação do cliente. É o que eu pessoalmente, né, se é um papo comigo com a Rafa, é o que pessoalmente eu entendo. Então, por exemplo, desde o início, como CEO, meu co-founder junto, meu time junto, decidiu que a gente não ia colocar o crédito do FGTS, porque o FGTS é a única poupancinha que o trabalhador, né, tem. A gente está falando das pessoas classe C, D, E. A poupança é o FGTS. Então, se você dá a liberdade dele pegar o FGTS quando ele quer, ele vai pegar. A gente não tem educação financeira para dizer é uma poupança, deixa lá. Então, pegou. E aconteceu que isso, né? O FGTS foi comido aí por crédito. E agora chega o crédito consignado. O que a gente vê? Quem está conhecendo está pegando, mas o que eu vejo até nos clientes da gente, a gente tem a maioria dos nossos clientes são empreendedores informais, então ele não entra nesse crédito consignado, mas a gente tem uma boa quantidade com CLT também e a gente vê que eles estão já pegando o limite. Então, se a pessoa já toma crédito externo para cobrir porque o mês não deu, no próximo mês, quando já sair direto do salário dela, aquele crédito que ela nem lembra porque pegou, ela não vai estar pior do que antes. Enfim, onde a gente está indo, a gente só vai ver, né? Tem que esperar esse crédito consignado é novo. Um, o que a gente tenta fazer do nosso lado? Somos uma empresa também que quer, né, ser break-even, fazer nosso ganho e tal, mas a gente quer fazer de uma forma mais humana com relação como que a gente trabalha com esse cliente. Então a gente tem não uma educação financeira de texto, palavrinhas, tal. A gente tem uma educação financeira forçada, desenvolvida dentro do aplicativo, com a ideia de nudges, lá do Nobel Prize, que a gente faz todas as ações dentro do aplicativo, elas têm como se fosse uma fricção, uma pausa, para tentar mostrar que aquele crédito, naquele momento, talvez não é a melhor opção, mesmo que o cliente tenha limite. Então, a gente não oferece crédito em Natal, final do ano, porque a gente sabe que é muito provável que é um crédito de consumo. A gente não oferece crédito no Carnaval. A gente está incentivando o cliente, mostra a ele quanto de desconto ele vai ter se ele pagar aquele crédito um pouco mais cedo, eh, que daí a gente perde, né, no nosso lucro, mas o cliente ganha, e a gente acaba ganhando também
por um cliente melhor, um cliente que constrói um histórico de crédito melhor. Ah, a gente está ali, tem essas travas, né, de não oferta de crédito, a gente não envia e-mail dizendo que o cliente tem mais limite, dizendo que o cliente que tá ali, a gente fica calado, né, numa certa forma, a gente tá silêncio, eh, com esse push de tomar crédito, mas a gente vê que o cliente volta. A gente tem uma taxa de retorno hoje de 98,6%. A gente tá falando de crédito, e o brasileiro todo toma crédito, então a lealdade no mercado de crédito é muito baixa. Quem oferecer crédito para o cliente está tomando, mas a gente vê que na hora de pagar, é aí que a lealdade conta, porque se você tem 5 créditos abertos com empresas diferentes, e você só tem dinheiro para pagar um, ele vai escolher quem é o que ele valoriza mais. E a gente tem muito isso com nossa clientela, ele tem 3 cartões de crédito. E quando os 3 estão atrasados, ele vai escolher qual cartão de crédito que tem melhor benefício para mim, qual que me dá mais suporte, qual que é o, né. E a gente vê isso com a gente. Ele está atrasado com alguém, mas ele escolhe pagar a clock. Então a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa certa. A gente tem cliente no nosso lifetime, né, da clock, a gente tem uma média, são 8 créditos para construir o histórico de crédito positivo que a gente desenha para o cliente. Mas a gente tem cliente pegando 12, 13, 14, 42 créditos com a gente. Então a gente sabe que a gente está, ou pelo menos a gente tenta e acredita que a gente está oferecendo algo mais que só o endividamento, só o crédito por crédito. E é aqui que a gente quer continuar, o nosso trabalho. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso tem muito tem um fator, enquanto você estava falando, que faz muito tempo que eu escutei isso, mas eu acho que ainda segue fazendo muito sentido, porque historicamente também no Brasil, a gente tem, principalmente para o público CDE, o varejo trabalhando muito com o carnê. Então, você pega ali, hoje você não escuta tanto, mas você pega ali Casas Bahia, Magazine Luiza, lá atrás você tinha Mesbla. Então, assim, essa galera ganhou força no mercado vendendo no carnê, que era uma alternativa ao crédito, ao parcelamento para quem não tinha crédito no cartão. Mas o que eu ouvi lá atrás, que eu acho que faz sentido e está muito alinhado com a tua fala agora, é que muitas dessas varejistas relatavam lá atrás que o nível de inadimplência nos carnês era muito baixo. Então, por exemplo, vou pegar um caso da nossa terra, o João Carlos Paz Mendonça com o Hiper e depois o Hipercard. Mas o Hiper, que era o Hiper Bom Preço, ele vendia o hiper no carnê e o nível de endividamento era muito baixo, porque as pessoas deviam o cartão, mas não deixavam de pagar o carnê. E eu acho que é muito dessa relação é, do custo-benefício na prática, né? Então, pô, se tem um benefício por trás daquilo ali, essa dívida eu não vou deixar de pagar. Então, eu acho que esse movimento que você traz de forçar a educação financeira, forçar o entendimento com a relação com o crédito, eu acho que isso é um fator tão importante quanto a própria oferta do crédito, né? Então, assim, oferecer crédito é também se colocar numa posição de risco de você assumir o relacionamento com um público em potencial inadimplente. Então você tem que criar outros fatores aqui para você reduzir essa taxa de inadimplência, né? Então acho que essa tua percepção, essa tua visão de como se colocar, que momento oferecer, em que momento não oferecer, o que estimular, o que não estimular, eu acho que isso cria esse senso de visão de benefício sobre a clock, que obviamente mexe nesse ponteiro aqui de ter um baixo fator de inadimplência. Mas aí, Rafa, já caminhando aqui para fechar o nosso papo, eu queria levantar um outro ponto, que é um ponto sobre a relação de vocês, enquanto agora startup, né, enquanto empresa, com perfis investidores. Pelo que eu pesquisei aqui, vocês já levantaram ali um capital em dívida, não sei se foi em equity também,
Mas me conta um pouco sobre a relação da Clock com investimentos. Como é que investidores olham para vocês, se já teve alguma conversa com relação a isso? E, obviamente, o que é que você projeta com relação à captação de investimento, se fizer sentido, para o futuro da Clock? Uma boa pergunta, porque, o momento, né. Quando a gente começou, a ideação foi lá em 2018, primeiras operações em 2020, que a gente começava a falar com o investidor, o feedback era igual. Um mercado muito arriscado, eu pessoalmente não vim do mercado financeiro, e daí ficava: como que você vai chegar e fazer isso funcionar? Muitas fintechs, já tentaram, estão aí morrendo, alta mortalidade, então volte depois. Esse era a gravação que eu escutava de literalmente todo investidor, e tanto daqui do Brasil quanto de fora, tá. Falei com americanos, falei com holandeses, falei com de outros lugares também. Não julgo eles, né, porque realmente é um mercado arriscado, realmente muitas startups morreram, ah, e o que que eu sabia, e meu sócio também sabia, que a gente tem de diferente, é que a maioria dessas fintechs que entra nesse produto, nesse mercado, vinha de bancos. Então os founders eram 10 anos, 15 anos de banco, sei o produto, sei crédito, vou fazer funcionar. Do lado nosso eu vim de simples, de empreendedor informal, de comunidade. Eu não sabia de fintech ou do mercado de crédito, mas eu sabia do nosso cliente. Então a gente desenvolveu o produto para o nosso cliente, com a visão do nosso cliente. Meu sócio sim, veio do mercado financeiro, mas como estrangeiro o pessoal não achava que ele ia conectar o Scott direto com o Brasil, né, então esse foi o nosso, então na nossa cabeça, não, a gente vai com fomos bootstrapped, nesse início, com essas respostas, a gente ganhou prêmios, que nos deu suporte financeiro, então a gente ganhou prêmios de fora, de tech de impacto ou de melhor, ideia, desenvolvimento, isso nos ajudou bastante com o capital. E estamos até hoje bootstrapped, então aquele o inicial problema de não ter capital a gente resolveu com grants, com prêmios, e hoje está funcionando. Então o dinheiro que foi colocado, que é colocado no dia a dia, ele retorna porque os clientes estão pagando. Então a gente cresceu no boca a boca, sem marketing, com um time muito enxuto, né, porque bootstraps tem que fazer muita coisa com R$ 1 só. E daí hoje os investidores estão chegando. Então é muito, né, o risco diminuiu, a gente tem números, tem tração, a inadimplência tá dentro da inadimplência do mercado, então hoje que o risco diminuiu, aí vem, fala: "Ah, vocês estão interessados agora?" Né, essa é a nossa perspectiva agora. Então, lógico que a gente não está levantando capital, a gente está num período de, saindo para escalar, então a gente tem suporte dessas empresas e sistemas que nos deram os grants, mas a gente está aberta a talvez outros investidores, outro tipo de investidor que é um pouco mais, que tem um pouco mais de conhecimento dessa parte de escalar esse tipo de produto. E daí talvez já passamos do seed, já passamos desses investidores que a gente está falando, e hoje eles estão mais abertos porque, com AI, eles talvez entendem que há sim muita, hã, a capacidade, né, de avaliar, esse mercado. A gente sempre, deixa eu voltar um pouco e desculpa, confundir para quem está ouvindo agora. A Clock ela sempre utilizou nosso próprio algoritmo. Então, é como se a Clock tivesse desenvolvido um AI específico para o mercado de crédito para a classe C, D, E. A gente não utiliza, né, Claude, Gemini, nenhum desses. A gente utiliza nosso próprio. Na época, completamente impossível explicar isso. Hoje, com todo mundo falando de AI, AI espirrando AI, a gente fala, o pessoal entende, né, então já beleza, já tem outros, acho que o mercado está falando muito de crédito, está na boca de todo mundo, então os investidores agora estão mais abertos a ver produtos de crédito que são um pouco mais alternativos
ao modelo mais tradicional, né. Então a gente vê um pouco muito, não um pouco, muito mais abertura, muito mais interesse de investidores que estão chegando para a gente agora, então é só estudar do nosso lado, quem tem melhor fit, né, quanto que a gente vai, enfim, a gente está numa boa situação nesse momento, ah, pra acho que não só a Clock nesse sentido, mas, fintechs de crédito estão num bom momento no mercado, atual. Isso é muito bom, porque eu sempre pergunto sobre investimento, mas eu sempre tenho a opinião de que o investimento por equity, ele deveria ser, em potencial, a última alternativa. Não que o capital, eventualmente, não seja importante, mas quando a gente pensa a captação por equity como a última alternativa, a gente entende a lógica de eu preciso primeiro construir algo que financeiramente pare de pé. E aí vamos fazer uma correlação. A Clock lá atrás, 2018, 19, buscando investimento sem esse resultado que tem hoje. Então você olha o investimento e pensa assim: eu preciso dessa grana para poder a Clock continuar existindo, senão a gente não consegue existir. E aí, o capital por equity se torna meio que aquela boia salva-vidas, né? Então, assim, pô, se eu me agarrar nessa boia salva-vidas, eu não vou, eu não vou parar o negócio agora. Porém, quando você entende que é possível, não é fácil, mas é possível você construir um negócio que financeiramente se sustenta, a relação com captação de investimento, ela se torna um acessório de aceleração. E aí sim, você chega nesse momento e diz: eu posso entender, estudar e priorizar perfis investidores que, além do próprio capital, que agora não é mais o elemento primário da relação, além do capital, conseguem acelerar resultados que são específicos desse mercado, específicos dessa minha atuação dentro desse contexto financeiro como um todo. Agora o capital se torna um elemento interessante porque você dá estratégia para esse dinheiro. Deixa de ser só a sobrevivência e passa a ser estratégia. Então, esse entendimento de vai ser difícil você chegar num momento que você, entre aspas, não precisa do capital. Mas, se você consegue romper essas primeiras barreiras e chegar nesse lugar, a relação que você tem com o próprio negócio, com o mercado e com esses investidores muda completamente. E é bom ouvir isso de você, porque imagina, a gente veio construindo sua trajetória aqui e é muito fácil perceber que o início não é trivial você construir uma clock. Você falou várias vezes aqui das dificuldades, dos nãos, do trabalho que você teve para se posicionar nesse mercado. Então, é difícil chegar aqui. Mas é bom ouvir cases como o teu, porque a gente consegue mostrar para outras empreendedoras e empreendedores que essa trajetória, em contexto Brasil, e considerando agora que fintech é o modelo de startup para além do AI first, que ainda consegue se posicionar muito forte no Brasil, né? Então, fintech, health tech e alguns poucos outros mercados conseguem percorrer esse caminho que vocês percorreram, é bom mostrar esse case para assim, ó, olha aqui, não é fácil, mas é possível. E se você chegar aqui, você passa a ter um relacionamento com o mercado de investimentos completamente diferente. Interessante, Mas, Rafa, é, eu sei que a gente está acabando, é um bom ponto, claro, porque a gente quase não ouve histórias de bootstrapped, né, não falando só porque é a minha, mas exato, até eu, a gente se compara com as startups que estão recebendo capital, então elas aceleram, crescem muito rápido, porque tem aquele capital extra para isso. E daí a gente não tem uma âncora para comparar as bootstraps. E daí é interessante mostrar também para quem está começando, quem está ouvindo, quem está começando, quem está no seed, dizer que, né, tem outras alternativas que não o VC, que não o crowdfunding, que eles conseguem, se for a intenção, achar outras maneiras de sair do papel. exatamente. Mas, Rafa, chegando agora, de fato, no final da nossa conversa, eu quero trazer aqui uma última questão. É uma questão que eu trago para todo mundo que eu converso,
que é, na tua visão, na tua experiência, qual é o aprendizado, quais aprendizados que você tem para Rafa na posição que você está hoje num negócio como a Clock? Por que que a Rafa é hoje a pessoa certa para estar sentada nessa posição de fundadora e CEO da Clock? Então, ah, no caso da Rafa, no meu caso, ah, acho que o ponto de eu ter vivido o problema, não de uma experiência, mas, né, de um mês, de uma semana, de uma situação, mas vivido dentro de casa, crescendo e vendo, acho que sempre foi uma coisa que, né, pessoalmente me dá a vontade de resolver. Então, por e isso eu gosto da Clock, do jeito que a gente desenvolveu ela, mas a solução, né, ela pode pivotar, pode mudar, e eu ainda quero resolver o problema. Então, se é a Clock que vai resolver, ou se é outra empresa que vai resolver, contanto que eu consiga resolver esse problema, eu tô aqui ainda. Então, isso me motiva todos os dias a entrar, e é todos os dias, e meu marido vai reclamar, né, final de semana, é de noite, no dia do meu casamento, lá olhando coisas, eh, é o que eu respiro, é esse problema. Então, vai muito além da Clock em si. E daí, por ter esse entendimento, eu acho que eu consigo colocar o cliente sempre em primeiro lugar para o produto que a gente está desenvolvendo dentro da Clock. E isso nos ajuda sempre manter nosso norte. Então, isso nos ajudou e nos ajuda a tomar todas as decisões, seja de parceria, de com quem a gente vai crescer, como que a gente vai crescer, tendo sempre em vista o nosso cliente. Isso já também já terminou parceria ou nem deixou parceria iniciar porque não era, por exemplo, o melhor para o nosso cliente. Então, acho que isso me coloca como uma pessoa que pode, então, ser a CEO, né, a cabeça desse projeto. Ah, acho que é isso, talvez. Eu espero que sim. O meu time parece tá feliz com o direcionamento da empresa, né. Ah, então se o time tá feliz, se o cliente tá feliz, acho que eu tô fazendo alguma coisa certa. Boa, é isso mesmo. E eu acho que o papel de fundadores e fundadoras, e aí pegando tudo que eu já ouvi aqui nas outras conversas, é também ser esse exemplo da visão de negócio, das tomadas de decisão, né? Então, o papel de uma fundadora como você é tomar decisões que nem sempre são fáceis, é assumir responsabilidades em momentos que nenhuma outra pessoa da empresa precisa assumir. A responsabilidade tem que ser sua. E eu acho que esse é um comportamento base para a gente ter ali uma boa figura fundadora, uma boa figura na posição de CEO à frente de pessoas, à frente de relação com o cliente e fazer com que tudo funcione minimamente coordenado, né? E que, óbvio, essa coordenação seja ágil, que essa coordenação gere crescimento, que essa coordenação gere diferenciais de competitivos no mercado, né? Então, eu acho que é uma tarefa muitas vezes ingrata no sentido de complexidade, mas é uma tarefa necessária. Se você quer construir, eu vou voltar para uma coisa que você falou lá atrás, quando você falou de seus pais. Você quer construir uma coisa grande. Você não quer ser só uma pequena, média empreendedora. Você quer empreender um negócio grande. Então, para empreender negócios grandes, o nível de complexidade também se torna muito maior. E as responsabilidades em volta disso também são muito maiores. Rafa, gostou do papo? Adorei. Foi bom, foi um papo parecia só estava faltando um café aqui, né. E um bolo de Exatamente. rolo. Exa E o bolo de rolo. e um bolo de rolo, e um bolo de rolo. Mas enfim, para quem chegou até aqui, quem assistiu esse papo de Founder, deixo a recomendação de sempre. As informações sobre a Rafa e sobre a Clock estão no texto que complementa esse episódio. Então acompanhem a Rafa no LinkedIn, acompanhem a Clock, entenda um pouco mais sobre modelo de negócio, sobre posicionamento de mercado. É uma referência que eu trago aqui para vocês. Eu espero que essa trajetória, esse case e o dia a dia da Rafa como founder possa também inspirar outras fundadoras e fundadores nessa jornada. E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!